Bom, Yudi, tudo bem? Primeiramente, boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui, que é um vídeo de meio que de orientação e da melhoria do produto que a gente tem no Pedidos Flow, tá? Eu sei que a gente começou no Pedidos Flow, emitindo ali no início do ano alguns códigos, né, para fazer integração com os bancos. Depois te coloquei no outro projeto da empresa de rastreamento e agora a gente está voltando para Pedidos Flow para que a gente dê prosseguimento e melhoria no nosso produto para o ramo de indústria de água, certo? Tanto na parte da indústria, da fabricação da água, quanto da parte da distribuição desses produtos no mercado, tá bem? Então, eu conversei ontem com um dos donos e ele está fazendo algumas mudanças na fábrica. E essas mudanças elas vão ser gradativas, elas não vão acontecer do dia para a noite, nem de uma semana para outra, não. Elas vão acontecendo no decorrer dos dias, certo? Conforme as ferramentas forem ficando prontas e conforme a gente for atendendo os pedidos, tá bom? Atendendo as demandas. E eu praticamente na conversa de ontem e também na conversa que eu tive já de alguns dias atrás com ele, ele me passou aqui alguns pontos, algumas situações que seriam interessantes que a gente pudesse resolver, porque o pedidos flow ele vai desde a parte da produção, da mercadoria até a parte da venda, certo? Só que em cada setor desse, em cada situação dessas, a gente precisa ter processos. E esses processos eles precisam estar mapeados dentro do sistema, que hoje eles estão parcialmente, a gente precisa melhorar. Então, aqui eu vou agora listar as demandas que a gente vai fazer aí no decorrer dos próximos 10 dias, para que a gente consiga entregar isso para o cliente, tá bem? Bom, a primeira demanda, vamos aqui, ó, eu gerei um documento, que são os documentos de atualização do sistema Pedidos Flow, tá? O cliente, ele é Águas Diamantes, tá? Então, a gente vai aqui para a primeira alteração, Deixa eu só colocar aqui na tela, que é a tela do sistema, tá? Vamos aqui, eu gerei esse documento. Esse documento, ele é um documento de atualização do sistema Pedidos Flow, conforme a conversa que eu tive com ele, cliente Águas Diamante, tá? E a primeira alteração que é no fluxo do processo comercial, tá? O fluxo do processo comercial, ele hoje está assim, né? O fluxo anterior seguia pedido, saiu do estoque confirmado, ou seja, o comercial gerava um pedido, certo? Depois eles davam a movimentação desse pedido para a aba de sair do estoque e depois ele seguia para a aba de confirmado. Mas essa aba de confirmado, ela significava quando o cliente ele pagou, efetivou o pagamento total desse pedido, certo? Então, ele não vai ser mais assim. O fluxo que vai ser, está até escrito aqui, ó, o novo fluxo passa a ser pedido, faturado e saiu do estoque, tá? Porque ele vai fazer todo o processo da comercial até a saída da mercadoria. E qual é que é a diferença? A aba de pedidos ela vai continuar existindo, tá? Quando o vendedor ou o comercial fizerem um pedido, eles fizerem esse pedido por exemplo, no pedido de flow, ele vai cair na primeira parte, certo? Onde eles vão poder editar as informações do cliente, vão poder editar os produtos e tal. Até aí, eles vão poder somente editar as informações desse pedido. Quando eles passarem para a aba de faturados, eles não poderão mais editar o cliente e nem editar o produto, certo? A única coisa que eles poderão fazer nessa aba de faturados é dar saída do estoque, certo? Ou gerar nota fiscal. Agora, o porquê que não seria logo a saída logo do estoque? Porque, veja bem, existem clientes, por exemplo, como grandes atacados, de grandes supermercados, que fazem um pedido de venda de uma água, e essa água, no caso, é o seguinte, eles dizem o seguinte, olha, gera logo a nota para mim, ou seja, você fatura logo, né? Só que ele só vai buscar daqui a 15, 20 dias. Então, o que você precisa monitorar? Você precisa gerar o pedido, passar para faturado, porque ele pediu logo a nota e gerou logo a nota na aba de faturados. E quando ele for buscar essa mercadoria você dá a saída do estoque. Saiu do estoque, beleza. Aí ele já debitou do estoque, já gerou a nota, enfim, já fez todo o fluxo do processo. E só um detalhe, na primeira aba aqui,
não haverá, na aba de pedidos, não haverá possibilidade de gerar nota fiscal que hoje existe, tá? Na versão atual, o botão de gerar nota fiscal ele já aparece na primeira aba. Só que na versão nova desse painel, desse cliente, não poderá ter a aba de gerar nota fiscal. Essa aba de gerar nota fiscal ela só vai estar disponível na aba de faturado e na aba de saiu do estoque, tá? Conforme está aqui escrito mais abaixo, ó, o botão gerar nota fiscal está disponível apenas nas abas faturado e saiu do estoque, não aparecendo mais na aba de pedidos. Assim, a gente tem um fluxo, um controle exatamente do que foi faturado, né, e do que foi entregue, certo? Porque tem mercadorias que às vezes é uma venda avulsa que não é necessário gerar uma nota fiscal, tá? Então acontece exatamente esse tipo de processo, tá bem? Então esse é a primeira alteração no fluxo do processo comercial. A segunda alteração é nas funcionalidades da devolução de mercadoria, né? Aqui, ó, foi criada uma nova opção para registrar devoluções. Quando o pedido já estiver faturado ou estiver saído do estoque, será possível informar a nota fiscal de entrada e registrar os pedidos devolvidos. Porque acontece o seguinte, muitas das vezes acontece de uma mercadoria ser entregue ao cliente, às vezes o cliente ele recusa o recebimento, essa recusa do recebimento, ela pode ser por uma mercadoria com avaria, né, ou faltante, ou ele pode até mesmo ter, digamos, desistido da compra dessa mercadoria. Então, precisamos que tenha um botão informando em cada venda se houve ou não devolução dessa mercadoria, tá? Essa devolução pode acontecer de forma total ou parcial. Isso existe parcialmente no sistema, só que dessa magnitude, com nota fiscal de entrada, ainda não existe, é isso que a gente vai implementar. E a terceira situação é o cadastro de custos de operação, tá? O cadastro de custo de operação quer dizer o seguinte, ó, cada venda poderá ter custos operacionais associados, tá? Aqui tem dois exemplos. Tá? O primeiro exemplo é a retirada na fábrica. Custo de operação específico para o cliente que busca a mercadoria. Então, existe um custo operacional quando o cliente ele vai buscar essa água, essa mercadoria na fábrica, certo? Ele tem um tipo de custo. Ali eu não sei te dizer exatamente quais são, só que nós precisamos disponibilizar essa ferramenta, quais serão os custos que ele vai ter nesse cenário do cliente buscando a mercadoria na fábrica. E tem o segundo tipo de custo, que é a entrega pela fábrica, ou seja, quando a própria fábrica vai entregar para o cliente. Tem um custo diferente do custo de quando o cliente vai buscar, certo? Né? Custo de operação diferente referente à logística de entrega. Aí quando a gente está fazendo logística de entrega, geralmente tem frete, geralmente tem que pagar descarregador, digamos, os carregadores que vão descarregar a água, né, no cliente, enfim, esse tipo de coisa, né? E a ferramenta, ela permitirá cadastrar esses custos diretamente vinculados à venda. Ou seja, em cada pedido que foi faturado ou que foi enviado para saiu do estoque, ele vai ter que ter um botão específico para informar quais foram os custos daquela operação. Assim a gente vai saber exatamente qual foi o centro de custo, ou seja, qual foi a margem de lucro que teve naquela venda, certo? Então esse é o ponto. E aqui a gente tem um prazo de 10 dias para executar isso. Só que na conversa de ontem que eu tive lá com um dos donos, a gente vai precisar implementar algumas outras coisas aqui nessa primeira fase, tá? E que coisas seriam essas? Tá? Deixa eu só aqui mudar pro... Deixa eu criar aqui uma outra... Bom, então aqui eu vou gerar um outro documento, a gente vai escrever juntos esse documento, tá? Eles são a melhoria dessa seção, tá? Que é na primeira fase, que seria uma quarta fase, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Melhoria, sistema, pedidos, flow. Que era para a questão da fábrica, né? Até agora, eles não foram software, não foi alteração em grande demanda, tá? Praticamente, não, essas coisas não são difíceis de fazer, tá bom? Só basta a gente montar alguns processos, tá? E a quarta demanda,
ela seria, digamos, criar um usuário para gestão do estoque, tá? Vou colocar aqui, ó. Usuário para gerir o estoque, tá? Deixa eu colocar aqui. O que acontece é que a fábrica, ela funciona lá 24 horas. Ela tem o período, digamos, de funcionamento do dia e o período da noite. Ela funciona 24 horas. Só que é o seguinte, existe uma pessoa que ela fica responsável, essa pessoa ela fica responsável pelo estoque. Ou seja, ela chega às 8 da manhã, né? Aí ela faz a anotação do que foi produzido durante a noite, certo? Ela tem que fazer essa anotação e tem que dar entrada no estoque, tá? E quando ela for sair, ou seja, terminar o turno dela lá pelas 5 ou 6 horas da tarde, ela tem que também preencher qual foi a produção do dia, certo? Tem que preencher qual foi a produção do dia e esse preenchimento ele tem que gerar um alerta para um dos donos, para os diretores, e eles têm que aprovar aquela entrada de mercadoria do estoque, certo? Então, isso é muito importante. E a gente precisa criar um ambiente para esse tipo de usuário, para que ele possa fazer o cadastro dessa inserção de estoque e ter uma confirmação do lado do usuário, tá? Então, o que ele vai poder fazer no caso do usuário gerir estoque? Ele vai poder inserir, né, a quantidade produzida na noite anterior e antes dele sair, preencher o que foi produzido durante o dia. Dessa maneira, é possível ter o controle exatamente do que vai entrar no estoque, porque esse estoque atualmente não está sendo controlado. Então, vai ter uma pessoa específica para fazer a inserção dessa mercadoria, no caso, no estoque, tá? Então, aqui eu cadastrei, ó, só compartilhando, ó, melhoria do sistema pedidos flow, que seria a quarta demanda que nós vamos fazer, que é o usuário para gerir o estoque. O usuário vai poder inserir a quantidade produzida na noite anterior e também poder, e antes dele sair, no caso, encerrar o expediente, né? Preencher o que foi produzido durante o dia. E essa quantidade, ela vai ser utilizada na hora de gerar o pedido, na primeira fase comercial. Ou seja, só vai poder gerar pedido daquilo que tem produzido na fábrica. Não vai ter como fazer algo diferente, tá bom? Então, essas são as 4 demandas que nós vamos precisar ali colocar para o sistema da fábrica, tá? Só recapitulando aqui, a primeira alteração do fluxo do processo comercial, a primeira parte, que ela vai ser entregue essa semana, a funcionalidade de devolução de mercadoria, a terceira é o cadastro de custos da operação, e o terceiro e o quarto e último nessa primeira fase, que é a melhoria, no caso, o cadastro para gerir o estoque, ou seja, um usuário específico para isso. Ele não vai poder gerar pedido, ele não vai poder fazer mais nada. A única coisa que ele vai fazer no sistema, lá pelo celular dele, é fazer o cadastro do que foi produzido, tá bem? Então, nessa primeira fase é isso, a gente vai terminar isso aí em 10 dias, tá bom? Agora, qual vai ser a sua função lá? A sua função vai ser... a sua função ela vai ser conversar lá com o diretor, que ele vai estar lá amanhã na fábrica. Você vai fazer todas as anotações, você já vai munido disso que eu estou te mostrando agora, tá? E você vai verificar tudo, fazer a anotação e depois a gente vai fazer um call para acertarmos os pontos e vermos os próximos passos, tá bom? Mas o primeiro estágio é esse, são esses 4. E eu preciso que você mostre para ele isso, que vai estar pronto aí em 10 dias, tá? Estando pronto em 10 dias, nós já conseguimos seguir para uma próxima etapa, que é a melhoria do produto, tá bem? Então, Pedidos Flow, ele está sendo adaptado para o ramo de fabricação de água e de bebidas, tá bem? Então é isso e depois você dá um feedback.